Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. No programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho do professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Santo André e as influências da formação continuada em sua prática pedagógica. Conosco está o seu autor, o mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Everton Dias de Abreu Lopes. Seu orientador nessa pesquisa foi o professor Dr. Ivo Ribeiro de Sá. O Everton possui licenciatura plena em Educação Física pela FEFISA, Faculdades Integradas, pós-graduação em Educação Física Escolar pela também FEFISA e pós-graduação em Psicomotricidade pela FATESE, que é a Faculdade de Educação e Tecnologia. Ele é licenciado em Pedagogia pela Faculdade do Brasil. Atualmente ele atua na gestão escolar como vice-diretor de uma escola municipal em Santo André. Everton, obrigado aí pelo seu tempo, por você conversar um pouco conosco e parabéns aí pelo teu trabalho, que eu li de cabo a rabo e eu achei muito bacana, tá? Bom, eu agradeço o convite, professor. Obrigado. Então, eu queria começar com o surgimento do tema, né? Você diz lá na sua dissertação que você atua na rede pública Santo André e que você achava que as formações continuadas, desenvolvidas, não influenciavam na prática de esporte e educação física, pois não estabeleciam relação entre esse componente curricular. É isso mesmo? Eu queria saber, assim, essa disciplina, educação física, ela conversa com as demais dentro de um plano de ensino? Deveria conversar mais. Então, quando a gente pensa em formação continuada, a gente ali tem dois movimentos, né? Nós em Santo André tínhamos a formação que era uma formação específica, todas as segundas-feiras, com os professores de educação física, e semanalmente, o que no estado chama HTPC, em Santo André nós chamamos de RPS, que é a Reunião Pedagógica Semanal, e aí a gente investiga como é que é essa formação na escola, com as demais professoras, pedagogas, como é que essa formação ali acontece, e se essa formação que acontece na escola traz ali questões da educação física para serem debatidas no coletivo da escola. Assim, eu vou te falar agora como ex-aluno, né? Educação física, eu nunca fui um bom aluno porque eu não tenho habilidades esportivas, né? Então é assim, pega a bola e vai jogar bola. Isso era o que tinha no meu tempo lá, né? De educação física. Sim. E eu, às vezes, conversando com as pessoas, me parece que o professor de educação física, ele é meio colocado no escanteio, literalmente, né? No escanteio na hora de você programar. Fala assim, não, vamos conversar nós aqui, que são as matérias mais teóricas, e deixa o pessoal ir lá para o professor brincar com eles, né? Essa pecha é algo que uma coisa me incomoda, né? Como é que vocês amarram esse conteúdo, né? Para que vocês não fiquem soltos, assim, educação física, esse ano vai dar vôlei, o ano que vem vai dar regra, não sei do quê. E o que isso tem a ver com o que eles estão aprendendo? Como é que você faz isso? A gente, no trabalho, a gente traz um pouco dessa evolução da área de educação física também, porque a gente passa ali por uma área bastante militarista, com influências dos médicos, depois uma parte bastante esportivista, e aí a gente chega hoje, no que atualmente a gente considera uma educação física um pouco mais construtivista, um pouco mais moderna, que é uma educação física que não trabalha só as modalidades esportivas, mas entende a linguagem corporal como algo a ser desenvolvido. Então, a educação física como expressão corporal não precisa exatamente de crianças habilidosas, mas é desenvolver ali, dentro da área de educação física, possibilidades de atividades e passar também um pouco do que é culturalmente desenvolvido nas questões corporais. Então, a gente entende que esse movimento dessa educação física enquanto linguagem, que já é também algo mais presente desde a BNCC traz a educação física e a arte dentro da área de linguagens para fazer essa interlocução entre as áreas. Então, a gente precisa, aos poucos, ir se apropriando e ganhando espaço na escola para ter essa conversa, porque é muito comum aquele discurso de que a educação física trabalha o corpo e as outras a mente. Então, isso é muito antigo. A gente não consegue vencer essa barreira. A gente precisa de novas pesquisas e, aos poucos, dentro da escola,
esses momentos de formação, se fazer presente, se buscar voz e tentar fazer uma interlocução com língua portuguesa, com matemática, com ciências, história e geografia, com artes, para fazer um trabalho interdisciplinar que envolva e para a gente sair desse escanteio, que de fato a gente muitas vezes é deixado de escanteio, os momentos formativos ali de planejamento e etc., que acontece na escola. Eu acho que você deu, aspas, muita sorte, né? Porque o teu orientador é alguém da área, né? Ele fala o mesmo idioma que você, talvez tenha vivido os mesmos problemas, assim, né? De um professor de educação física, de um esse é um outro conceito. Vocês são educadores físicos, né? Professor é uma consequência. Alguns vão para ser professor e outros não, né? Mas aí, quando primeiro, você conhecia o Ivo antes de entrar na USCS? Você chegou e foi encaminhado para ele a partir da seleção? E como é que foi o match aí dos dois? Na verdade, eu não conhecia o professor. Eu não frequentei a USCS antes. Eu me formei na FEFIS, até conhecia a universidade, mas nunca tinha feito nenhum curso na USCS. E eu acho que nessa entrevista ali do início de entrar no mestrado, me indicaram o Ivo. E aí a gente teve um bate-bola, assim, ele é bastante exigente, bastante perfeccionista, o que, de certa forma, dá muito trabalho, mas também dá uma qualidade no trabalho. E o fato de ele ser da educação física colabora muito, porque, de fato, eu li a dissertação de mestrado, a tese de doutorado dele, então também foi algo que me ajudou bastante. Ele faz algumas indicações, um caminho para a gente seguir. Acho que para mim e para outros orientandos ali da educação física, o trabalho dele foi bastante precioso. Isso é bacana, porque eu imagino que a sua chegada para o mestrado, né, o mestrado já tem aquela pecha de ser algo difícil, teórico e tal, mas o teu mestrado, a opção dele foi o mestrado profissional, o que é muito legal, porque ele traz um problema de realidade, né, e depois no final, não vamos dar spoiler agora, mas você vai propor uma intervenção ou um produto, né, e aí como é que vocês chegaram, né, como é que foi, vai dizer lá, o confessionário, né, quando você sentou com o Ivo e falou assim, Ivo, eu tô pensando nisso, isso é um problema que me incomoda, ou foi uma sugestão dele estudar isso? Como é que foi a construção do tema? O tema foi meio que direcionado por mim mesmo, foi uma escolha minha. Eu confesso para você, professor, que a gente ficou numa dúvida no meio do caminho, porque ao mesmo tempo que a gente queria falar muito do professor de educação física, e nós estávamos na linha 1 de pesquisa, que é de formação docente, muitas vezes a gente precisava também ouvir o que as coordenadoras pedagógicas pensavam da educação física, porque isso tinha muita importância no nosso trabalho. Sim. E por muitas vezes a gente ficava ali no meio fio entre linha 1 e linha 2, de formação docente ou de isso. E aí teve um dos workshops, eu acho que a faculdade também acerta nesse momento de trazer semestralmente os workshops, e aí a professora Elizabeth, que participou no workshop, ela falou, muito legal, parabéns, o tema e tudo mais, mas define, porque o que eu tô lendo aqui tá muito para linha 2, que é de gestão, e não para a linha 1. Então, aí foi um divisor de águas que a gente, de fato, ali direcionou toda a parte estrutural de objetivos geral, específico, problemática, tudo aquilo a gente conseguiu direcionar mais para o professor de educação física, porque muitas vezes a gente fazia muitas questões e direcionamentos para a coordenadora, para a coordenação pedagógica, e foi muito bacana também a participação da professora Elizabeth nesse momento. E por curiosidade, como é que foi a banca, quando você chegou na banca de quali, não a de defesa? Defesa já é festa ou é velório? Né? Mas assim, a de quali é quando você apanha gostoso, né? Que alguém te fala, não vá por aqui, vai por ali, ou você está querendo um universo muito grande, recorta para esse. E detalhe, eu acho que você estava no meio de uma pandemia, não? Sim. Para ajudar, né? Tudo que é ruim pode piorar. Como é que foi a banca? Eu estava, na ocasião de montar ali o referencial teórico, eu estava lendo muito Vera Placa, que é da PUC. E aí, quando ele falou que ia chamar ela, já me tremeu as pernas. Eu falei, como assim? Calma, vamos com calma. Como assim, a Vera? E aí ele falou, não, ela é bacana, tal, você vai adorar, e não sei o quê. E aí foi. Mas a estrutura que o Ivo tinha pensado era muito grande. Porque ele tinha pensado, a princípio, da gente fazer um questionário, como instrumento de coleta de dados, eu digo. Seriam 2 questionários para professor e para coordenação, e esses questionários não seriam para análise. A gente só ia analisar e serviriam para criar um instrumento de pesquisa. A partir de... Não, nós faríamos uma entrevista, e a entrevista nós faríamos um questionário. E esse questionário seria a nossa análise. Então nós teríamos 2 entrevistas para analisar, para formar 2 questionários, que esses também seriam analisados. E aí na banca estava o Brito, que também é da educação física, e a Vera. E aí eles foram bastante generosos com o meu trabalho, trouxeram alguns apontamentos, mas não foi grandes mudanças. E aí eles falaram, Ivo, eu acho que não precisa de tudo isso. Eu acho que só o que você tem aqui de estrutura de perguntas
pergunta, dá para você ir direto para um instrumento, uma entrevista com um número reduzido, porque nós faríamos o questionário com 140 professores e umas 30 coordenadoras. Eles falam, não, dá uma reduzida, pensa melhor, é o mestrado, não é o doutorado. E aí o Ivo repensou e falou, algo que me deixou até bastante lisonjeado. Ele falou, não, é que quando o orientando ele se dedica, a gente se empolga. Eu falei, olha, tô bem. E aí ele direcionou para uma entrevista, né, que foram ali 20 professores e 10 assistentes pedagógicas, e aí a gente conseguiu fazer ainda assim uma análise bastante aprofundada, mas com um número de documentos ali e de levantamentos que dessem base para a gente poder fazer um trabalho bonitinho, de qualidade. Que talvez você estivesse pensando numa quantitativa e aí vocês foram para uma qualitativa, né? E aí eu lembro muito do meu orientador na época que ele falava assim, você pode falar tudo sobre o nada ou nada sobre tudo, né? Quando você pega um potinho de margarina, você pode passar assim e pegar a casquinha, né? Ou pode furar até o fundo e tirar. O modo como você extrai a informação, às vezes tudo é manteiga, né? O problema é quanto você vai falar disso daí, né? Eu achei, tá vendo, com banca, às vezes a gente apanha, mas apanha feliz, né? Aí você foi para o final mais facilitado, né? Porque diminuiu de 140 para 20. Pô. Eu confesso para você que eu acho que a gente não teria pernas para fazer entrevista com o professor, entrevista com a coordenação, analisar isso, jogar tudo fora e só montar um instrumento para aplicar para mais coordenadoras, mais professores e fazer análise de tudo. Eu acho que a gente não teria perna. Acho que o mestrado ele tem um tempo reduzido para a quantidade de coisas que você tem que fazer e eu acho que eu não teria cumprido o prazo. Eu teria que ter estendido o prazo nesse sentido. Mas mesmo assim, foram 30 entrevistas, né? Foram. Eu não sei quanto é que demorou mais ou menos cada uma, assim? Você tem uma média? Olha, cada entrevista, professor tinha em média umas 20 questões abertas, eram cerca de 30 a 45 minutos em cada entrevista, para você fazer toda essa transcrição, jogar no Iramutec, foi bastante legal. Desculpa a curiosidade, você usou algum software para transcrever, ou você fez no braço, ou você terceirizou? Eu usei, não sei se eu posso dizer que eu usei um software, eu fui jogando no Word. No Word você tem que ele vai ouvindo, mas mesmo assim ele perde algumas coisas. Então eu deixava rolando, ele transcrevia. Depois eu ouvia e ia consertando todas as entrevistas, porque sempre perdia alguma coisa, ele travava, você tinha que parar, continuar. Mas ainda bem que você tinha auxílio de um software. Eu me lembro, eu falo assim, na minha época era tudo mato, né? Era tudo. eu terceirizei, eu tenho uma sobrinha desempregada, eu falei, olha, eu tenho tantas entrevistas só isso. E aí, assim, entre o que ela ouvia e o que a pessoa tinha falado, tinha muito termo técnico em inglês, aí ela colocava o que ela entendia. Aí você tem que fazer o que você fez. Ouvir tudo de novo, acertar. E não tinha Iramutec na minha vida, não. Era só. Não, era na raça, era ó. No braço, mas enfim. Bom, aí, como é que foi aí? Bom, você fez toda a parte de análise, usou o Iramutec, né? E o que você tira de. Na verdade, você estava com foco mais na coordenação ou nos professores? Você queria saber o que os dois pensavam sobre a mesma coisa? O que você queria saber de um, o que queria saber de outro que diferenciava? A gente queria saber dos professores qual a influência que essa formação tinha sobre a prática deles. Ok. Mas para isso a gente precisava se debruçar também sobre a coordenação. Então aí a gente foi para a coordenação e verificou com elas o que elas entendiam de educação física. Okay. Porque estava muito claro que essa formação pouco contribuía para os professores. Ou era algo até que eu poderia falar até por experiência própria, enquanto professor de educação física ali na rede há 10 anos. Mas assim, qual era a causa? Então a gente ouve os professores e, de fato, eles colocam ali que o que eu tinha na minha escola era algo como a rede, que essa formação ela não chegava para a educação física, pensando ali na formação durante a RPS, toda uma vez por semana, à noite, na escola, isso não chegava na educação física. Não era na minha escola, era em todas as escolas. E o porquê que não chegava? Daí a gente ouve as coordenadoras e aí elas falam que a questão de falta de conhecimento, de falta de não se sentir à vontade, a falta de aporte teórico mesmo, de preparação e tudo mais. Então, eu acho que foi importante a gente olhar para esses dois caminhos para a gente poder... Porque, na verdade, a nossa resposta não é para o professor de educação física, né? A gente tem ali a consequência e aí a gente traz, no final, uma proposição de formação ali no produto final. Eu extraí um pedaço lá das suas considerações. Você diz o seguinte: constatamos que, apesar de as assistentes pedagógicas verificarem as documentações e observarem ocasionalmente as aulas, esse acompanhamento não tem sido percebido pelos professores, que afirmam não receber nenhum retorno
retorno sobre as documentações elaboradas. Acreditamos que, se houvesse um acompanhamento sistemático do trabalho desenvolvido, isso ampliaria a visão dos assistentes pedagógicos sobre a área de educação física e possibilitando a sua contribuição para essa prática docente. Na verdade, isso que você detectou era a tua hipótese, você não te surpreendeu isso, né? Estava na cara, você só teve que provar, né? Isso. Porque quando você ouve todas as pessoas ali que estão envolvidas no seu trabalho, é muito interessante. O relato que as pessoas trazem. Um professor falando, olha, eu entrego, mas eu não tenho nada, não me volta, não tenho nenhum ok, nenhum recebido, obrigado, parabéns, nada. E a coordenadora falando, olha, eu não tenho tempo, tenho tanta coisa na escola para fazer, eu passo, eu olho, eu vejo que tá legal ou não tá, eu recebo criança machucada. E teve uma que foi assim, ela falou, olha, eu avalio a aula pela quantidade de crianças machucadas que vem. Então, se tem muita criança machucada, opa, tem alguma coisa errada. Mas se as crianças estão felizes, tudo bem, então a aula tá ótima. Então você percebe que existe uma falta de conhecimento tão grande que, se o professor chegar, dar a bola e deixar as crianças brincarem todos os dias, de segunda a sexta, de janeiro a dezembro, não dá nada de conteúdo, mas deixar as crianças felizes é o suficiente para essa coordenadora pedagógica. Então ela precisa de um conhecimento aprofundado na área de educação física, não, como a gente falou várias vezes, eu e o Ivo, ela não precisa ser formada em educação física, mas ela tem que ter conhecimento suficiente para olhar a documentação de educação física, olhar o planejamento do professor, olhar o que está lá na base nacional comum curricular, verificar o que o professor precisa desenvolver, olhar a aula do professor, mesmo que eventualmente, e saber se aquilo está sendo cumprido. Porque senão você tem papel por papel, você tem uma documentação por uma documentação e, de fato, a aprendizagem não ocorre. A gente tem objetivos, a gente tem planejamento, a gente tem documentação, a gente tem avaliação. Então, para que tudo isso se o que basta é a criança estar feliz? Digamos que seja um marcador de qualidade para ela, felicidade, mas assim, e você poderia também levar com a piada, né, enfim, mas e como é que, diz aí sobre o teu produto, então, né, você propõe lá um produto educacional, diretrizes para a elaboração de uma atividade formativa destinada às coordenadoras pedagógicas no sentido de qualificar os processos educacionais e a formação continuada de professores. Então, esquecemos os professores, daqui a pouco eu quero falar com eles, tá, eu quero falar sobre eles, mas para as coordenadoras, que era o teu foco, você propõe alguma coisa. Esse produto, ele foi feito de que forma? É um e-book? É um curso? É um vídeo? O que é esse produto? O produto, na verdade, são diretrizes. A gente achou que o tempo ali não era hábil para a gente fazer algo propositivo tão fortemente. Então, a gente traz ali diretrizes para uma formação onde a Secretaria de Educação, ou quem quer que fosse, pudesse organizar ali, junto com essas coordenadoras. Chama essas coordenadoras, vem cá. Vamos falar um pouco sobre educação física, vamos mostrar um pouco dessa evolução histórica que houve, vamos tentar entender algumas práticas que não são tão aceitáveis hoje em dia que eram antigamente, vamos olhar essas documentações pedagógicas, vamos nos debruçar sobre isso, vamos verificar as tendências, os procedimentos que são ali mais adequados, vamos olhar para o currículo de Santo André, o que tem no currículo de Santo André em educação física, para que desse a essas coordenadoras a possibilidade delas, de fato, contribuírem para a prática do professor. A educação física, ela tem uma peculiaridade que eu acho que em outras áreas não tem, que às vezes um professor de educação física chega numa rede ou numa escola e ele nunca deu aula. Ele tem uma experiência de academia com adultos, ele tem uma experiência com idosos, ele tem uma experiência num navio com recreação, mas com criança ele nunca deu aula. E quem vai dar esse suporte para o professor? Tem que ser a coordenação pedagógica, a gestão da escola. Então, se você não tem esse auxílio por trás, o professor fica muito perdido e aí o que está no papel de fato não acontece. A gente tem um planejamento, temos uma documentação que tem que ser cumprida. E se você não tem da coordenação ou da gestão da escola alguém que faça essa leitura do que precisa ser feito, e não no sentido de cobrar ou ficar em cima vendo se está à risca, mas de fato orientar o professor, ajudar ele, falar, vem cá, você está com dificuldade? Eu percebi que isso aqui você colocou no planejamento, mas na sua aula não apareceu. Como é que a gente pode fazer? Onde que eu posso te ajudar? Então, acho que a formação que a gente propõe seria para auxiliar essas assistentes pedagógicas, essas coordenadoras, que muitas vezes chegam na função agora e não tem esse conhecimento. Umas que a gente entrevistou tinham, 30 anos de rede. Outras tinham 1 ano e meio que entraram na gestão. 4 meses que está como coordenadora. Então, elas precisam também dessa formação, que a pedagogia não foi suficiente. Eu acho que a pedagogia tem ali a base para ela ser professora, mas ainda para atuar na gestão, ainda não sei se contempla tanto assim. E para atingir, além da formação de professores de educação física e outros especialistas como
como arte também, não é o caso do nosso trabalho, mas eu acho que eu poderia incluir, elas precisam dessa formação paralela, via Secretaria de Educação. Elas têm algumas formações, eu acho que essa seria importante para dar a elas esse subsídio para olhar para a aula, para o planejamento, para essa documentação dessa área, desse componente curricular. E aí, Santo André, você fez a pesquisa, ele deve conversar com outras administrações, deve acontecer em todos os lugares, ponto. Mas assim, nós estamos falando com criança de que idade? E em quais anos elas têm educação física? Então, em Santo André, diferente de São Bernardo, educação infantil não tem. Santo André, algumas creches têm um projeto experimental, então você tem crianças ali de 3 anos e já tem educação física, um professor de educação física fazendo atividades e estimulações, mas isso são poucas, acho que são 3 ou 4. A maioria das EMEIs tem, EMEI, EMEIF, então são crianças de 4 e 5 anos de educação infantil até 10 anos, que é o 5º ano do ensino fundamental. Então a nossa rede atende ali até o 5º ano, que são crianças de 10, 11 anos. Então a gente está falando aí de um público de crianças de principalmente 4 até 10, 11 anos. Que curte mais recreação do que esporte, né? Essa também, falar de regra, essas coisas mais hard, né? É complicado, né? Agora, diga uma coisa, ok, parabéns, você passou, a banca lá te aprovou, você conseguiu o título de mestre, mas você teve a curiosidade de fazer a devolutiva? Você pegou o teu produto e mandou, pelo menos para aqueles que participaram das entrevistas com você, para eles falarem, olha, é isso que eu fiz, o que vocês acham? Você teve esse feedback ou ainda não deu tempo? Eu ainda não fiz isso. Eu ainda não fiz, até algumas pessoas ainda estão ali, outras saíram da função e tudo mais, mas eu ainda não dei esse retorno para elas. Eu percebi que, paralelo ao fim da minha pesquisa, a Secretaria de Educação começou um movimento de formação, então existia uma pessoa dentro da Secretaria que fazia uma formação com as APs, que tinha um desenho um pouco parecido com aquilo que eu estava propondo. Não posso dizer que o meu projeto ficou em prática, mas eu acho que houve um início, mas as coisas acontecem atualmente. Eu acho que não tem nada no movimento parecido com isso. Mas, de fato, eu ainda não me atentei a dar essa devolutiva para aqueles que participaram da minha pesquisa, não. Seria interessante, porque às vezes o olhar da banca é um olhar mais acadêmico, né? E agora eu peguei até no dia a dia, tá bom. É o que você falou, né? Elas têm várias coisas para olhar. Os olhares têm que ser diferenciados para algum... E agora é muito gozado que agora você está do outro lado do balcão, né? Você talvez tivesse essa preocupação como professor de educação física. Agora você pulou para a gestão, né? Agora a responsabilidade é minha de fazer essa formação. Então, aí eu pergunto para você, a sua coordenadora pedagógica, você tem que controlar a sua coordenação, que vai controlar o professor. Você sabe se ela faz esse checklist que você falou aí em relação a conteúdos de educação física? Porque agora ela está com um monstro do lado aqui. Não, monstro não, pelo amor de Deus. Não, lá na escola, a gente entende a gestão como um todo. Então, as questões são separadas, ao mesmo tempo são bastante misturadas. Então, assim, eu contribuo na parte administrativa, como vice-diretor, mas também nas questões pedagógicas. Então, eu estou nessa função desde março. E aí a coordenadora mudou, uma delas saiu, a gente ficou um mês sem a coordenadora pedagógica, e aí a gente assume a função de coordenador também, para fazer de tudo um pouco, e agora entrou uma coordenadora nova, a gente vem conversando bastante para, de fato, efetivar essas formações durante as reuniões pedagógicas. Mas é um desafio, eu acho que a gente precisa trazer isso, mas enquanto unidade, é muito pouco. A gente precisa ainda ampliar para a rede essa visão de formação para todas as áreas. Porque é muito focado em língua portuguesa. Existe uma preocupação muito grande na criança estar lendo, na criança estar escrevendo, a criança estar fazendo cálculo. Isso é muito forte, mas as outras áreas, os outros componentes curriculares, acho que em certo momento são secundarizados. Eu não posso falar pela Secretaria de Educação de Santo André, porque eu desconheço se é secretário ou secretária atualmente, mas eu me lembro que nós fizemos um estudo usando ações culturais de Santo André, e eu acabei contatando a assessoria de imprensa, porque eu trabalhei muitos anos lá, e eles fizeram chegar o material, o Adriano, que foi orientando do PPG-Com, ele fez um mapa cultural de Santo André, um negócio muito bonito assim e tal, e eles nem imaginavam que estavam sendo estudados pela academia, né? E quando eu mostrei para eles, falaram, olha, a entrevista com o rapaz é essa, o produto é esse, eu acharia legal vocês mostrarem para quem toma conta disso aí, na verdade. E me ligaram, falaram, olha, a gente quer conhecer esse rapaz, quer trazer ele para ver o que a gente pode ajudar, trazer os alunos. Ele colocou o Colégio USCS como objeto, né, de pesquisa, como local de, não objeto, como locus de
pesquisa. E parece que também rolou então, assim, talvez fosse bacana você caminhar para alguém da secretaria, né, que pudesse chegar lá para o pessoal de maior poder, porque às vezes, eu estou falando do outro lado agora, às vezes a pessoa mal sabe que foi sendo estudado, e se aí chega um negócio que tem um cacife, meu, a USCS tem um selo de qualidade, o teu trabalho passou por banca, foi publicado, tá, o teu produto, de repente chega lá e fala, poxa, podemos adotar, né, que às vezes a gente fica assim meio shy, né, meio tímido para mostrar, mas fala, pô, esse é meu filho, cara, é um trabalho danado para fazer. Não, você tem razão. Acho que essas coisas mudam rápido também, né? Assim, a gente fez a pesquisa em 2020, era uma secretária de educação, era uma organização, hoje em dia é outro secretário, é toda uma outra organização diferente. Às vezes aquilo que a gente passou lá atrás já se perdeu, a gente precisa estar retomando e passando novamente para as pessoas que entraram e tudo mais. Política pública é isso também, né? Muda quem está no comando, várias coisas deixam de existir, mudam de nome, enfim, né? Enfim, você sabe como funciona. Agora, tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que seria interessante em relação à sua pesquisa? Eu acredito que contemplou bastante, professor. Eu penso que o mestrado, de fato, ele é um tempo muito curto. A gente tem muita coisa para fazer. Às vezes as pessoas falam, e aí, fez mestrado, como é que é? Gostou, não gostou? Eu falo, gostei bastante, mas se prepara, porque aí as pessoas que estão no doutorado viram, você não vai pro doutorado? Você fala, calma, não digeriu o mestrado ainda, vamos com calma. Não, porque o doutorado você tem um tempo maior para fazer as questões, para se aprofundar. Eu lembro que na época do mestrado eu comprei vários livros para me dar um suporte teórico e eu não li a maioria deles. Então, assim, eu preciso me aprofundar nessa formação, me aprofundar nesses temas que eu trago ali na minha pesquisa para depois pensar em algo, mas eu sempre incentivo as pessoas a fazer o mestrado, que eu acho que é bastante importante. Acho que a gente ganha numa criticidade muito forte. Eu achei que eu traria qualidade para o meu trabalho, mas eu acho que eu mudei enquanto profissional muito mais do que eu pensava. Foi muito bacana. Então, a gente fala que, principalmente no mestrado acadêmico, ou profissional, né, que é o caso de vocês, a gente ouve muito assim, na teoria a prática é diferente, né? Mas aí você tem que fazer a reengenharia de pensamento, assim. Com a teoria, a prática é diferente. Então, provavelmente, aquilo que você viu nesses 2 anos impactou no seu dia a dia do trabalho, na vida, de se organizar, né? Então, mas, enfim, entre expectativa e realidade, foi feliz, deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Eu recomendo a USCS, eu falo para o pessoal, a USCS é muito legal e tal, tem um programa muito bacana, tem essa flexibilidade de ser à noite e tal, então, para quem trabalha também é muito importante, eu gostei bastante. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.